Quando alguém chama o Carrascal de o Neymar colombiano, eu não acho isso muito justo. Isso porque tem uma coisa que o Carrascal faz muito pior do que o Neymar, não é muita surpresa. Mas também tem uma outra coisa que o Carrascal faz muito melhor do que o Neymar. Pelo menos na minha visão pessoal de maluco. E essa coisa específica que ele faz muito melhor do que o Neymar, cara, acaba expondo uma parada que eu acho muito estranha no Flamengo, que eu não consigo entender. Só que pra gente entender como que essa parada que o Carrascal é muito bom acaba expondo um mistério sem resposta do Flamengo, primeiramente a gente precisa entender o contexto que ele entrou. Então vem comigo que nós vamos começar pelo começo. No jogo contra o Racing fazia uma marcação individual, né? Ou seja, cada um gruda em um e tem uma sobra, não tem ninguém livre. A não ser o goleiro que fica com a bola no pé. O que isso significa lá na prática? Que se um jogador, de alguma forma qualquer, superar o próprio marcador, isso significa que ferrou pro time que tá fazendo a marcação individual. Vai todo mundo correr pra trás e vai oferecer um latifúndio pro Flamengo. Ou então, algum jogador qualquer que resolver saltar a marcação e que tá com a bola, ele vai estar abandonando o encaixe dele, e o encaixe dele é quem vai ser o cara livre pra avançar em campo. E como muitas vezes a bola corre mais do que o carinha correndo, o instinto da defesa muitas vezes é correr pra trás mesmo. Aí o Felipe Luiz já tem um plano que é conhecido, que já existe dentro da cabecinha dele de como que ele faz pra enfrentar a marcação individual. Se esse cara aqui que vai receber a bola, se ele tem uma vantagem na qualidade do jogo, no trato com a bola no pé, pra conseguir superar a própria marcação, o time inteiro dos caras vai tá ferrado, o que ele faz? Solta os cachorros. Pedro Arrascaeta, Luiz Araújo e Carrascal. Ele tá buscando a tal da vantagem qualitativa. Ele já fez isso antes num jogo muito importante que valeu até título pro Flamengo. Foi quando ele mudou o Gerson de posição, em vez de colocar ele avançado lá pela direita, ele recuou o Gerson pra participar da saída de bola, porque o Gerson é muito bom nesse jogo aqui de costas, ó. O contato físico, em trazer a marcação pra perto dele e levando vantagem individualmente em cima desse cara, o Flamengo consegue o tal do latifúndio pra avançar em campo, e esse plano já foi um dos responsáveis por abrir a porteira na campanha do título da Copa do Brasil. Ou então, esse primeiro carinha aqui, olha, que foi superado, às vezes ele já mata a jogada e faz a falta nesse momento. Não toma o cartão e mata o mal pela raiz. E além disso, o Racing também fazia perseguições longas nessa marcação individual. Os caras não tinham tanto apego assim à estrutura defensiva do time, eles estavam dispostos a desarrumar bastante a estrutura para perseguir o cara que se movimentasse até certa distância. Esse tipo de marcação chama muito o embate físico do jogo, sacou? Muito duelo, e essa disputa constante faz do Racing o time que mais faz falta na competição e que mais tomou amarelo. Olha só no cantinho do vídeo, Pedro se aproveitando de uma perseguição que o zagueiro vai fazer nele, e no movimento repentino ele vai atacar as costas da última linha. Nesse caso aqui ele não recebeu o lançamento, mas ele conseguiu criar o espaço explorando o estilo de marcação do Racing. São coisas que a comissão técnica passa para cada jogador em como se comportar dentro de campo. E a questão da vantagem qualitativa, ela vai se apresentando em alguns micromomentos do jogo. Algumas vezes essa parada estava acontecendo. Aconteceu com a Arrascaeta, com o raciocínio uns 2 passos à frente do marcador, olha que ele leva vantagem nesse lance aqui, até um pouco engraçado. Aqui dá pra perceber que o Arrascaeta com a bola grudada na lateral e o cara correndo em direção pra fora do campo, o Arrascaeta em 1 milésimo de segundo ele pensa, pô, o cara tá correndo pra fora pra pegar a bola, pra não deixar a bola sair, ele vai ter que pisar nessa bola e voltar. Ele não vai conseguir brecar limpo, então eu vou esperar ele puxar a bola pra trás e depois eu vou pegar a bola nele. Parece que o cara se deu conta disso aqui, olha. A bola sobrou pro Arrascaeta e ele conseguiu levar vantagem no lance e conseguiu um cruzamento que acabou gerando um pouquinho de perigo. E além dessa vantagem qualitativa, tem o jogo físico do Racing, que quando é superado, depois de um corta-luz, olha, falta porque já tá no HD dos caras. Tipo assim, caraca, se um for superado, ferrou. Então no lance que o Luiz Araújo ameaça dominar e deixa a bola passar direto, o que acontece? Bica nele e falta. Não sei nem o que tá acontecendo, mas vou fazer uma falta aqui pra parar o lance. O cara me superou. E nesse outro lance a gente vê a qualidade que o Pedro tem, né? Ele dá uma puxadinha na bola aqui com pouquíssimo espaço pra dar um balão num zagueiro. E depois do jeito que dá, ele tenta se virar, faz um movimento acrobático que só ele faz meio esquisito e obriga o goleiro a fazer uma defesa importante aqui no reflexo. Esse movimento foi tão fora da caixa, cara, que lá, olha a carinha do goleiro, batendo palma, dando um sorriso, como quem diz, caraca, que doideira que esse cara fez aqui na minha frente. O cara que tá ajudando ele a levantar tá rindo, olha aqui, cara, o cara tá com um sorriso na cara, o cara acabou de acontecer esse lance contra a zaga dele, o cara tá com um sorriso na cara, é o cara que tá ajeitando o Pedro a levantar lá, como é que ele tá rindo pra cara do Pedro. E muito mais do que leitura labial, dá pra fazer uma leitura do pensamento do goleiro, enquanto ele cumprimenta o Pedro. Dá pra ver que ele olha e fala, caralho, nessa aí tu foi pica, hein? Então dessa forma dá pra gente começar a entender o porquê do Carrascal ter sido o cara desse jogo. Felipe Luiz escala um maluco que é conhecido por driblar, por ser muito bom no 1 contra 1, ter ginga e superar o próprio marcador. Num jogo que marcação individual, isso vai ser muito conveniente pro Flamengo. O Carrascal foi um pesadelo pro Racing. O que não dá pra entender tão bem assim é que como que 90% dos espectadores aqui do Futebol Máximo não são inscritos no canal, só assiste o vídeo e vai embora. É foda! Como é que aquele carinha fala? Mas enfim, aí que finalmente a gente chega no Neymar colombiano. O que ele faz de tão pior e tão melhor do que o Neymar? O que ele faz de pior não é surpresa pra ninguém. Quem já tem o sininho ativado aqui no Futebol Máximo já sabia dessa parada. O Carrascal, ele tem um defeito crônico nas finalizações. Ele tem um defeito crônico. Ele é quem fez o gol da vitória.
vitória, ele que foi lá e botou a bola pra dentro. Ele provou ser um jogador mais do que bom, ele provou ser muito bom. Disparado o melhor jogador em campo, quem mais criou caos, quem mais partiu pra cima, quem mais driblou, quem mais sofreu falta. Mas como ninguém é perfeito, ele também confirmou um problema crônico que ele tem no jogo dele, que é justamente a finalização. Esse gol aqui, a bola sem goleiro, ele chutou ela pra fora e o desvio no zagueiro que tava desavisado fez a bola tomar de novo o rumo do gol e ela entrou. Se você reparar a frustração que a zaga fica quando a bola vai pra fora, olha, esse cara aqui, a bola entra e ele não acredita e abaixa tristinho. O cara que viu a bola desviar, esse que tá protegendo o gol, a bola entra e ele desaba completamente sem acreditar. Enquanto esses dois aqui viram pro bandeira e torce pra ele ter levantado a bandeira, torce, ele não levantou a bandeira, e o cara fala, ai que merda. E essa não é a primeira vez que o Carrascal erra o alvo numa situação que a chance de gol é altíssima. Num outro jogo mais importante do ano, quando o goleiro sai mal e a bola sobra pro Carrascal, o goleiro tá fora do gol, tá bem mais no caminho da bola, mas tá fora do gol. O Carrascal chuta pra fora também. Não é que ele chutou num lugar que o zagueiro conseguiu cortar. Não, ele errou o alvo. Tiro de meta. O goleiro sai mal, a bola sobra pro Carrascal e o Carrascal erra o gol e entrega a posse de bola, de graça. E eu prefiro falar isso agora, num jogo que ele jogou muito bem, pra eu não dar uma de oportunista, esperando um jogo que as coisas não deram tão certo pra ele, que ele vai e mostra essa característica. Aí eu pego ele nesse hype invertido e vou lá e falar que, olha, finaliza mal, eu já sabia disso. Não, eu tô falando num jogo que ele arrebentou, que ele jogou muita bola e fez o gol da vitória. Mas nesse mesmo jogo eu vi uma parada que, na minha visão, na minha leitura, tem uma coisa que ele faz bem melhor do que o Neymar, que é, inclusive, o que me levantou uma dúvida que eu não consigo nem decifrar que acontece no Flamengo. O que ele faz de tão melhor assim? Tem a ver com as faltas que ele sofre. Primeiro a gente tem que considerar o estilo do juiz, olha só. No lance que o Arrascaeta cai pedindo falta e logo depois o Luiz Araújo cai pedindo falta, o juizão aponta pra bola e manda seguir. É personalidade do juiz, o juiz é firme, deixa o jogo seguir, é o estilo dele. E mesmo sabendo que o juiz tem esse estilo de deixar a bola seguir, o Carrascal mostra muita capacidade de leitura, muita sagacidade pra conseguir cavar falta perigosa. E por que eu acho que nisso ele é muito melhor do que o Neymar? Porque aqui, repara que ele toca a bola e depois ele oferece o corpo, ó. Ele dá o corpo pra trombar com o cara e cavar essa falta. Mas por que eu acho que isso aqui é tão melhor do que o Neymar? Porque ainda existe o contexto coletivo da parada. Ele tá dando a bola pro Pedro, olha, o juiz já botou o apito na boca, sendo que o Pedro ainda vai ter uma oportunidade de finalizar, e caso essa finalização dê errado, beleza, o juiz tava aplicando a lei da vantagem e marca a falta no Carrascal. Ele não tá num duelo individual, só contra um jogador, esquece a partida, eu quero dar uma sacaneada nesse jogador e sofrer uma falta aqui no meio de campo que não vai gerar nada de diferente pro meu time. Não, tem um contexto coletivo, olha. Igual nesse lance que o mais comum aqui é ele escorar pro Pulgar chegar de frente pro ataque, mas em cima da hora ele pensa um negócio diferente e resolve fazer um corta-luz pro Plata. Ele sabe que tá atraindo a marcação do adversário, olha só, toma uma pesadinha e cai no chão cavando a falta, que aí se o Plata não conseguir entender esse corta-luz aqui e não chegar na bola a tempo, beleza, ele tá ali na falta e começa a criar situações de ganha-ganha. É tipo no basquete, quando alguém arremessa e na hora do arremesso o cara sofre uma falta. Aí se for cesta, vale o ponto da cesta e ainda tem um lance livre pra cobrar, tá ligado? E aí é onde que mora a sagacidade dele. Tem alguns lances que dá pra ele deixar o corpo mole, olha. Ele recebeu um puxão de camisa aqui e dá pra ele pedir uma falta, cavar uma falta, se jogar no chão, alguma coisa assim, e ele não faz isso. Por que eu acho que ele faz dessa forma? Isso já é uma leitura pessoal, já é uma coisa minha. É que lá dentro de campo, o juiz e os jogadores, eles estão sempre se lendo, eles estão sempre se entendendo. O jogador consegue perceber quando o juiz errou no lance, o juiz tá com o psicológico mais mexido, sabe que errou, o jogador começa a entender que o juiz dá uma fraquejada naquele jogo e começa a pressionar, mas o cara... É uma atitude que eu nem gosto muito pra falar a verdade, mas é o que acontece. E o juiz também começa a ler qual que é o estilo daquele jogador, o que ele tá fazendo. Então o Carrascal selecionando criteriosamente qual lance ele vai dar uma forçadinha e vai cair, vai dar uma cavadinha, qual lance ele vai tomar puxão de camisa e trombada e vai ficar em pé e não vai pedir falta. O Carrascal conseguindo selecionar muito bem esses lances, ele não desgasta a imagem dele com o árbitro, sacou? Esse lance aqui, dessa disputa que teve os puxões de camisa e o Carrascal ficou em pé, foi muito pouco, foi tipo 20 segundos depois desse lance aqui que o Carrascal caiu na mesma área do campo, na situação bem parecida. Então se ele se joga aqui nessa segunda jogada 20 segundos depois, talvez o juiz até marque a falta, mas isso começa a ficar incrustado na memória recente do juiz. O juiz olha e fala, cara, esse cara tá caindo muito, mano.
Deixa eu prestar um pouco mais de atenção qual é desse cara aí. Isso é uma coisa normal que acontece todo jogo. Um adversário faz essa leitura com o outro, o companheiro faz essa leitura com o amiguinho pra saber se o cara tá bem, se o cara tá mal. O juiz faz com os jogadores e os jogadores com o juiz. Por exemplo, se o juiz tá com essa mentalidade tipo assim, cara, deixa eu ver de qual é desse cara aí que tá caindo toda hora, acho melhor eu prestar um pouco mais atenção quando ele cair. Se o juiz tá nesse raciocínio, no meio do calor do jogo ali, o fator humano do jogo, pode ser que ele olhe essa falta aqui com um olhar diferente. O Carrascal tinha a opção de abrir a bola lá na lateral esquerda, mas tem muita consciência corporal, noção de espaço, ele adianta a bola e cava a falta. O juiz marcou. E não foi nenhuma falta com F maiúsculo, não. Olha só, teve uma encostada aqui da coxa na cintura dele, e repara que o Carrascal caiu até um pouquinho depois, ó, querendo bastante essa falta, sacou? Então acho que ele é muito sagaz nessa administração da imagem que ele tem perante a arbitragem naquele jogo específico, naquele momento ali. Pô, agora não vamos jogar não, senão eu vou perder moral. Espera uma falta mais perto da área, que eu vou cavar uma falta mais perigosa, e aí eu arrisco sujar a minha imagem com o árbitro, mas pelo menos num lance mais perigoso, e vou ter mais moral com o cara pra ele marcar a falta que eu tô cavando. Eu tava reparando nisso, nessas cavadas de falta dele, aí que vem um mistério insolucionável, que se alguém souber me responder aqui embaixo nos comentários, eu vou agradecer muito, cara, porque eu não consigo entender por quê. Cara, por exemplo, o Pulgar chegou no Flamengo com status de especialista em cobrança de falta. Eu nunca vi o Pulgar bater nenhuma falta. O De La Cruz chegou no Flamengo, o gol de estreia, o primeiro gol dele no Flamengo foi um golaço de falta, de longe pra cacete. E depois ele parou de bater falta. O Léo Pereira tá iniciando uma jornada de aprender a bater falta, enquanto tem De La Cruz e Pulgar e os caras não batem falta no time. Às vezes quem vai bater é o Arrascaeta. Cara, o Pulgar no Fiorentina, ele era o cobrador oficial do Fiorentina e ele foi o cobrador de falta oficial do Bolonha também. Olha só isso aqui, cara, filmado pela arquibancada. Olha essa falta, sem ângulo. Ele abre com efeito lá na outra gaveta e marca um golaço. Ele chegou no Flamengo com status de especialista em cobrança de falta. E quem bate é Arrascaeta e Léo Pereira. Pelo amor de Deus, alguém sabe por que isso acontece?